Já estamos na primeira dominga da Quaresma. Recomendamos a todos os fiéis católicos que sigam com as observâncias quaresmais prescritas pela Santa Madre Igreja de fazer jejum todos os dias da Quaresma, exceto nos domingos ou alguma festa principal que caia durante a Quaresma, mas de ordinário, então, jejum todos os dias da Quaresma, mais abstinências sexta e sábado, e nas têmporas, quarta, sexta e sábado também, a abstinência de carne. Não é fácil uma refeição por dia e duas outras menores, porém, não é? Se o próprio Nosso Senhor jejuou 40 dias sem nada, então ao menos nós, pobres pecadores, não é? Ao menos com a comidinha cada dia, vamos conseguir levar, não é? A nossa vida católica, reparando muitos pecados que cometemos, muitas faltas, imperfeições, não é? E tendo também bons propósitos, firmes propósitos de emenda durante toda essa Quaresma. Hoje vamos ouvir Santo Afonso Maria de Ligório falando sobre o número dos pecados. Santo Afonso, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, doutor da Santa Madre Igreja, patrono também da teologia moral, vai hoje nos ensinar que não devemos brincar com o pecado. Non tentabis Dominum Deum tuum, não tentarás ao Senhor teu Deus, disse ao Satanás, né, nosso Senhor, no Evangelho de hoje. Lemos no Evangelho que, tendo Jesus Cristo ido para o deserto, permitiu que o demônio o levasse para o pináculo do templo, e ali lhe disse: se tu és filho de Deus, deita-te daí abaixo. Se filius Dei és, mittete deor sum. Acrescentando que os anjos o tomariam nas palmas de suas mãos, para que não sofresse dano algum. Porém o Senhor respondeu-lhe: está escrito na Santa Escritura, não tentarás ao Senhor teu Deus, non tentabis Dominum Deum tuum. O pecador que se abona ao pecado, sem querer resistir às tentações, ou ao menos sem querer encomendar-se a Deus, para que lhe dê o auxílio necessário para resistir, esperando que o Senhor o livrará algum dia daquele precipício, tenta a Deus para que faça milagres ou para que use com ele de uma misericórdia extraordinária, fora da ordem das coisas. Então, às vezes, a pessoa está numa vida de pecado e acredita: não, Deus vai me tirar dessa. Sem pedir a Deus as graças necessárias para resistir a essas tentações. Deus quer que todos os homens se salvem, diz o apóstolo: omnes homines vult salvos fieri, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas quer também que empreguemos os meios necessários para sair desta escravidão do inimigo e que obedeçamos a Deus quando nos chama à penitência. Então, Deus quer que todos se salvem, por isso que Ele envia graças extraordinárias diariamente para nós. Às vezes estamos diante de uma ocasião de pecado e já nos vem à mente logo: olha, cuidado aí, atenção, é perigo, é ocasião de pecado, sai fora dessa. Então isso são graças de Deus. Porém, aquele que ama o perigo vai querer sempre dialogar com o pecado. Não, acho que eu sou forte, não vou cair aí, não tenho nenhum problema. E aí é que está, caímos. Mas Deus nos avisou, nos alertou. Os pecadores ouvem a Deus quando os chama, mas bem depressa se esquecem dele e perseveram nos seus pecados.
ainda que Deus os não esquece, porque Ele conta tanto as graças que nos dispensa, como os pecados que nós cometemos, e quando chega o tempo por Ele prefixo, priva-nos das suas graças e nos castiga. Eis o que hoje quero mostrar-vos no presente discurso, a saber que quando os pecados chegam a certo número, Deus castiga e já não perdoa. Então, prestemos atenção no que vai dizer o santo. Então, ele diz, né, que às vezes os pecadores ouvem a Deus, mas normalmente não fazem caso e já esquecem, logo voltam a pecar. Porém, Deus não esquece das graças que enviou ao pecador, né, e tampouco esquece os pecados que ele cometeu. Então, chega um momento que de tanta pessoa pecar, de tantas graças Deus enviar, que chega um momento que basta, né? Esse daí já foi longe demais com sua vida de crimes. Dizem muitos santos padres, São Basílio, por exemplo, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho e tantos outros, que assim como Deus tem determinado o número dos dias da vida de cada um, os graus de saúde e de talento que quer dar a cada homem, segundo diz a Escritura, omnia immensura et numero et dispondere des possuisti, né? Que Deus sabe a medida de tudo, dispõe da medida de tudo e do número de tudo. Assim também tem determinado o número dos pecados que quer perdoar a cada um. E quando chega aquele número, já não perdoa. Acrescenta Santo Agostinho, é conveniente que meditemos que Deus tolera a cada um, até que, cheia a medida, já não há lugar para o perdão. Até para Deus também tem um limite, né? De Deus não se zomba. Então vemos aí, nossa, tanta gente no pecado, no carnaval, nas danças, aí nos bailes, nas drogas, né? Ricos, aí milionários fazendo o que quer, ninguém vai à missa, ninguém se confessa, ninguém quer saber de Deus. Por que Deus tolera tudo isso? Até quando Deus vai tolerar tudo isso? Então, há um limite? O mesmo escreve Eusébio de Cesareia: Deus espera até que enchamos certo número e depois abandona-nos. E o mesmo afirma os padres acima mencionados, que Deus espera até um certo ponto, depois abandona. Deus está pronto a curar os que têm vontade de emendar a sua vida, mas não pode compadecer-se dos que vivem obstinados no pecado. Então, claro, quando a gente sabe cometer um pecado grave, que estamos num caminho desviado, nos ajoelhamos, pedimos a Deus perdão, vamos à missa, nos confessamos, lutamos, combatemos, claro, ele vê que há um esforço. Mas os obstinados no pecado, não. Tem gente que vive no mundanismo, na perdição total, e diz, não, é isso mesmo que eu quero. E se possível, se for para o inferno também, não tem nenhum problema. Perdoa os pecados, mas não pode perdoar o propósito de pecar. Nós não podemos arguir a Deus porque perdoa os pecados a um e tira a vida e condena ao inferno a outro, ao terceiro ou quarto pecado que comete. Sobre este ponto é necessário adorar os juízos divinos e exclamar como o apóstolo: ó profundidade dos tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, quanto são incompreensíveis os teus juízos. O que é perdoado, diz Santo Agostinho, é-o só pela misericórdia de Deus. E o que é castigado é-o pela justiça, pela sua justiça. Então, quando Deus perdoa, é a sua misericórdia. Quando Deus castiga, já é a sua justiça atuando, diz Santo Agostinho. A quantos mandou Deus ao inferno só pelo primeiro pecado?
que cometeram. Escreve São Gregório que um menino de 5 anos, que já tinha uso da razão, foi levado pelos demônios ao inferno por ter dito uma blasfêmia. A senhora Benita de Florença, uma grande serva de Deus, revelou à Virgem Santíssima que um rapaz de 12 anos se condenou pelo primeiro pecado que cometeu. Mas, direis vós, eu sou jovem e há rapazes que têm mais pecados do que eu. E que se deduz disso? Está Deus obrigado a esperar-te se pecas porque és jovem? Lemos no Evangelho de São Mateus que a primeira vez que o nosso Divino Salvador encontrou uma figueira que não dava fruto, a amaldiçoou, dizendo: Nunquam ex te nascatur fructus. E imediatamente secou. Nunca mais darás frutos. É preciso, portanto, temer de cometer um pecado mortal, e muito mais quando é o primeiro que se comete. Então imagine, às vezes é assim, com uns Deus não tolera. Cometeu determinado pecado, castigo imediatamente. E nós, quantos pecados vemos acumulando, anos após anos, anos de vícios, de pecados graves, e até quando Deus vai nos suportar? Deus diz: não queirais estar sem temor do pecado perdoado, nem junteis pecados a pecados, diz o livro do Eclesiásticos. Não digas, portanto, pecador, assim como Deus me perdoou os outros pecados, assim também me perdoará outro se o cometo. Viver pecando, depois eu me confesso, Deus vai me perdoar. Não o digas, porque se tu acrescentas um pecado novo ao pecado que já te perdoou, deves temer que este se una ao primeiro e que assim se complete o número e que sejas abandonado por Deus. Ouve como a Sagrada Escritura o explica mais claramente em outro lugar. O Senhor sofre agora com paciência para castigar as nações no dia do juízo, logo que seja cheia a medida dos seus pecados. Em Macabeus, 2º capítulo 6, versículo 14. Então, quando chegar a justa medida dos pecados da humanidade, Deus enviará o seu castigo às nações. E parece que é o que estamos vendo: fomes, pestes, guerras, calamidades, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Deus espera, portanto, com paciência até ao número prefixo, diz Santo Afonso. Mas, quando ele se enche, já não espera mais e castiga. Os pecadores amontoam pecados sobre pecados, sem contarem o seu número. Não obstante, já Deus os conta para castigá-los, quando se encher o seu número. Então nós nunca sabemos. Eu só vou cometer esse pecadozinho aqui. Cuidado que pode ser o último. E Deus vem e nos tira a vida, como o desse rapaz, e o levou para o inferno, os demônios. Destes exemplos há muitos na Divina Escritura. O Senhor, falando dos hebreus, diz: já me tentaram por 10 vezes. Já vedes como conta os pecados? O Senhor. Não verão a terra, diz Deus aos hebreus. Já me tentaram por 10 vezes, não verão a terra. Já vedes como castiga quando se enche o número. Tentaveram-te me perdercem vices, non videbunt terram.
Está no livro dos Números, capítulo 14, versículo 22 e 23. Falando dos amorreus, diz noutro lugar que diferia o seu castigo porque ainda não tinham cheia a medida do número das suas maldades. Nec dum enim complete sunt iniquitates amorreorum, enquanto não se completar as suas iniquidades. Também está no Gênesis, capítulo 15, versículo 16. No outro lugar, temos o exemplo de Saul, o qual, tendo desobedecido a Deus 2 vezes, foi ele abandonado, de maneira que, suplicando a Samuel que intercedesse por ele ao Senhor, para lhe obter o perdão do seu pecado, porta queso peccatum meum etem revertere meco ut adorem Deum. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 25. Samuel, que sabia, estava abandonado pelo Senhor, respondeu-lhe: Non revertar tecum quia abiecisti sermonem Domini et proiecit te Dominus. Não farei tal, porque tu desprezaste as palavras do Senhor e o Senhor te repeliu a ti. Então, são várias citações na passagem da Sagrada Escritura onde mostra que não se deve zombar de Deus, porque se zombamos, se não prestamos ouvidos às suas leis, às suas diretrizes, vem o castigo. Se Deus castigara imediatamente, depois do homem o ofender, não se veria tão desprezado como se vê. Então diz Santo Afonso, né? Se Deus castigasse imediatamente cada um, né, por causa dos pecados cometidos ali imediatamente, aí todo mundo ficaria com medo. Né? Mas como, né, Deus vai tardando e vendo até quando vai aquela alma, né, aí ela vai zombando de Deus. Ah, não, eu pequei e não aconteceu nada, então vou continuar. Né? E porque o não faz assim, e movido da sua misericórdia, nos espera e retarda o castigo, enchem-se os pecadores de orgulho e continuam a ofendê-lo. Os filhos dos homens, diz o Eclesiastes, vendo que não se pronuncia logo a sentença contra os maus, cometem a maldade sem medo nenhum. Devemos, porém, persuadir-nos que Deus espera e sofre, mas nem sempre. Às vezes ofendemos o coração de Jesus com blasfêmias, sacrilégios, pecados graves, porém o coração de Nosso Senhor vai se impacientando e nem sempre suporta todas as nossas maldades. Continuando Sansão a tratar com Dalila, esperava livrar-se das ciladas dos filisteus, como tinha feito outras vezes, mas desta vez foi preso por eles que lhe tiraram a vida. Não digas, adverte o Senhor, eu pequei e que mal me resultou disto? Porque o Altíssimo, ainda que paciente e sofrido, dá a paga merecida. Deus tem paciência até certo ponto, passado o qual castiga os primeiros e os últimos pecados. E quanto maior for a paciência de Deus, tanto maior será o seu castigo. Por isso diz São João Crisóstomo que mais devemos temer a Deus quando tolera do que quando castiga imediatamente. E por que isso? Porque, como diz São Gregório, aqueles com quem Deus usa maior misericórdia são castigados com muito maior rigor e dela abusam. E o santo acrescenta que estes tais são frequentemente castigados por Deus com uma morte repentina, sem terem tempo de se arrependerem. Então, às vezes Deus vai tolerando, vai suportando aquilo ali, depois chega um momento que ele tira a vida daquela pessoa. Ah, fulano morreu, estava dormindo, quando viu morreu. Estava dirigindo, pum, bateu o carro e morreu. Não deu nem tempo de se confessar, de se arrepender.
Estava fazendo alguma coisa ali, daqui a pouco parou o coração, a pessoa morreu. As pessoas do mundo dizem assim, nossa, descansou. Fulano deitou ali no sofá e morreu. Uma morte tranquila, né? Essa morte é terrível. Porque não dá nem tempo da gente rezar, se preparar, pedir os sacramentos, não. Quando vê, foi-se. Para onde só Deus sabe. E quanto é maior a luz que o Senhor comunica a alguns para se emendarem, tanto maior é a sua obcecação e pertinácia no pecado. São Pedro, na sua epístola 2, escreveu: melhor for aos pecadores o não terem conhecido o caminho da justiça do que voltarem atrás depois de o terem conhecido. Alguns, Deus vai dando algumas luzes, vai progredindo na vida espiritual. Eu conheci a tradição, sou católico e tudo. E daqui a pouco volta para o mundanismo, para uma vida de pecados e de crimes. Começa, tem um certo progresso, Deus vai ajudando e depois a pessoa abandona tudo. Volta para o vômito. Ai daqueles pecadores que voltam ao vômito depois de ter visto a luz. Porque, diz São Paulo, é moralmente impossível que sejam renovados para a penitência. É quase impossível, diz São Paulo, que alguém que começa uma vida de penitência, de oração e tudo isso, uma vida católica, depois que abandona tudo isso e volta para o vômito, não consegue mais voltar àqueles bons propósitos que tinha. Dificilmente se salva. Ouve, pois, ao pecador o que Deus diz: filho, pecaste, pois não tornes a pecar mais. Antes, faz oração pelas culpas passadas, a fim de que te sejam perdoadas. Se pecou, faz penitência e oração, e propósito firme de abandonar toda essa vida. Porém, se continuas nessa vida, se perderás. Doutra sorte, pode suceder que, se cometes outro pecado mortal, se feche para ti a porta das divinas misericórdias e fiques perdido para sempre. E assim, meus irmãos, quando o inimigo vos tentar, incitando-vos a cometer outro pecado, dizei lá no vosso interior: e se Deus me não perdoasse, qual seria a minha eternidade? Quando o demônio vier com suas tentações, oferecendo o mundo, como ofereceu hoje a Nosso Senhor, mas você vai ter direito a tudo, todos os reinos, dinheiro, impérios, tudo que você quiser, fama, tudo, só que tem que se prostrar e me adorar. Então, se o demônio quiser que a gente se curve para ele no pecado, devemos pensar isso no nosso interior. E se Deus me não perdoasse, qual seria a minha eternidade? Porém, se o demônio vos diz: não temais, Deus é misericordioso, respondei-lhe imediatamente: e que segurança tenho eu de que Deus usará comigo de misericórdia e me perdoará se torno a pecar? Que segurança temos de que Deus vai nos perdoar ou não? Ouvi a ameaça que faz o Senhor aos que desprezam os seus divinos conselhos. Quia peccavi et renuistis, ego quoque in interritu vestro ridebo et subsenabo vos. Já que vos estive chamando e não me respondestes, também eu olharei com riso para a vossa perdição e zombarei de vós, diz o livro dos Provérbios. Capítulo 24, versículo 26. Notai estas palavras, também eu, isto é, que assim como vós tendes zombado de Deus, confessando os vossos pecados, prometendo a emenda e voltando a pecar de novo, assim Deus zombará de vós na hora da morte. Ridebo et subsenabo. O Senhor não sofre que ninguém zombe dele. Deus non irridetur. De Deus não se zomba. E o sábio diz que assim como o cão que volta a comer o que vomitou, assim
obra o imprudente que recai na sua loucura. Diz também o livro dos Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Dionísio Cartucho explica muito bem este texto, dizendo que assim como é abominável e repugnante o cão que come a imundície que acaba de vomitar, do mesmo modo é abominável aos olhos de Deus o pecador que reincide nas mesmas culpas, que detestara no tempo em que as confessou. Então, se não queremos voltar ao vômito do pecado, devemos ter grande devoção a Maria Santíssima. Sem a devoção a Nossa Senhora, é impossível o progresso na vida espiritual. Nossa Senhora é a nossa boa mãe do céu. Ela apareceu em Fátima em 1917, mostrando como chovem almas no inferno. Labaredas de fogo, aquelas almas assim se misturando com as larvas, era uma coisa só, tudo aquela gente sofrendo ali no inferno, terrível. E Nossa Senhora disse, se não quiser ir para aí, tem de rezar muitos terços, né? Então, queridos fiéis, temos que rezar muitos terços, né? E pedir a Nossa Senhora que nunca se esqueça de nós, seus pobres filhos. Nossa Senhora jamais abandona um consagrado a ela. Por isso que nós recomendamos sempre a consagração total à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. No seu livro Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grignon de Montfort, lá expõe toda a doutrina mariana da maneira mais lúcida e perfeita, qualquer um pode entender. Então, adquirir esse livro, ler o Tratado da Verdadeira Devoção. No final do livro, há os exercícios preparatórios, 33 dias de exercícios preparatórios, e depois a recitação da fórmula consagração total à Nossa Senhora. Isso é importantíssimo. Só seremos os apóstolos dos últimos tempos, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, se formos consagrados a ela e se levarmos uma vida de santidade. Pôr a mão no arado e não olhar para trás. E só vamos ter esse propósito firme de emenda se frequentarmos os sacramentos quando possível, assistir à Santa Missa, confessar-se, receber a Nossa Senhora na Eucaristia, que é a vida da alma, e se tivermos grande devoção a Nossa Senhora. E aí ela jamais se esquecerá de nós, nossos consagrados. Nós seremos consagrados a ela para sempre. Não? Então dificilmente se perde um filho espiritual da Santíssima Virgem, um verdadeiro escravo da Santíssima Virgem. Então, queridos fiéis, rezemos, por isso que aí as penitências, o jejum e a oração, por isso que Nosso Senhor passou 40 dias jejuando, porque o demônio o vinha tentar, né? E nós também, quando começamos a jejuar e rezar, o demônio vem nos tentar de várias formas. Então, para afastar o demônio e essas tentações, faz-se mister uma vida de penitência, né, de jejum, de abstinência, de oração, né, se quisermos perseverar no bom caminho. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.